Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Então, sejam bem-vindos, estou muito ansiosa aguardando vocês para essa aula, que eu considero uma aula super importante, né? Que é os 3 passos, é um panorama geral, né, do que nosso trabalho em LPI. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Melissa Rosa, eu sou nutricionista, eu atuo há 14 anos em instituições de longa permanência para LPI, mas não foi aí que eu comecei. Eu comecei com o sonho de ser nutricionista em hospitais. Tanto que eu me formei e a especialização que eu fiz foi nutrição enteral e parenteral. Eu tinha um sonho muito grande de trabalhar em hospitais e eu consegui. Dentro desse sonho, eu queria trabalhar em UTI. Adorava pacientes críticos, gostava muito de nutrição enteral, gostava de suplementação, gostava muito dessa química da nutrição, né? Só que eu não gostei da área da área hospitalar. Não gostei daquele ritmo frenético de 7 da manhã até 7 da noite, em plantões finais de semana. Aquilo me deixava realmente muito cansada e muito esgotada. E aí, dentro dos hospitais que eu trabalhei, eu me encantei pelos idosos, né? Então, a gente sabe que grande parte dos idosos são clientes de hospitais, né? Os hospitais têm muitos pacientes idosos internados. E eu via que na orientação de alta, com tanta informação que eles recebiam, eles acabavam ficando um pouco perdidos, né? Então, vinha a enfermeira e dava orientação, vinha o médico dava orientação, a nutricionista dava orientação, e eles tinham um monte de papel para voltar para casa e não sabiam por onde começar, né? Então, quando eu desisti da área hospitalar, foi uma decisão não muito fácil, mas foi uma decisão que eu fiz e não me arrependi, graças a Deus, foi a área que hoje me encanta todos os dias. Então, a minha ideia era trabalhar com pós-alta, né? Esses idosos que saíam dos hospitais muito perdidos, eles precisavam de orientação nas suas casas. E foi aí que eu comecei a prospectar pacientes particulares. Naquela época, não, estava na moda o personal diet, então eu fiz um personal diet para adultos e idosos, principalmente. E nesta época, eu comecei a conhecer as instituições de longa permanência para idosos, que eu até nem sabia que tinha esse nome. Então, a gente pode chamar de lares geriátricos, casas geriátricas, clínicas geriátricas, asilos, são diversos nomes que se dá para essas casas. Né? Instituições de longa permanência para idosos é um nome geral que engloba todos esses locais onde os idosos residem. Alguns com acompanhamento de saúde e outros não. Então, eu conheci esses lares que eu não tinha ideia que esses locais conheciam, não tive nenhum tipo de contato na faculdade com esse público, né? Então, a minha aula de nutrição de idoso foi a última aula do semestre de nutrição do adulto, como se fosse tudo igual, né? Ou pouca diferença. E aí eu comecei a estudar, né? Eu peguei minha primeiro residencial, que foi um completo desastre, né? Digamos assim, em termos de contrato, remuneração, número de horas e mesmo atribuições, né? Então, por isso que eu sei que é a dificuldade de muitos colegas que me assistem, que me acompanham nas redes sociais. Eu já passei por todas essas dificuldades, eu procurei vários órgãos, SRN, sindicato, não tinha nada em livros e continua não tendo nada em livros, né? E aí eu utilizei a minha experiência de nutrição enteral e parenteral, principalmente nutrição enteral, né, a suplementação de dietas enterais, e comecei a estudar a avaliação nutricional, como é que eu avaliar esse idoso, começou a vir as dificuldades, que tipo de balança. Então, eu comprei uma balança de vidro, eles não queriam subir, descobri que idoso demenciado não sobe em balança de vidro. Né? Então, as coisas foram acontecendo e eu fui aprendendo e buscando soluções para cada acontecimento, né? Então, há 13 anos atrás, eu trabalhei em diversos locais, tá? Entrei e saí de diversos locais, alguns muito bons, outros nem tanto, mas tudo foi experiência para mim. Esses lugares foi onde eu construí todos os meus serviços de nutrição que deu certo, né? Outros lugares eu também fiz isso, mas eu acabei não ficando por diversos motivos, né? Alguns até por falta de tempo, né? Por fazer mestrado e doutorado também. Então, essa é a experiência, este curso é baseado na minha experiência, em todos os meus erros, em todos os meus acertos, né? Em tudo que aconteceu durante esses anos e que eu fui me adaptando e construindo protocolos e formas de atendimento. Então, esse não é um trabalho simples, né? A gente, como eu falei para vocês algumas vezes, a gente tem duas frentes, né? Então, tem a nutrição clínica e a UAN, e a gente tem que começar por algum lugar, e essas duas áreas têm que se conversar. E nós somos chefia das duas áreas, chefia da nutrição.
né? Então, a gente tem independência técnica para isso. E esse panorama geral que eu gostaria de trazer nessa aula aqui para vocês, tá? Então, o que são a atuação nutricionista em LPI em 3 passos? São 3 passos largos, digamos assim, né? Eu não vou conseguir detalhar para vocês exatamente tudo que tem que fazer, mas eu vou dar um bom norte, vou dar materiais para vocês consultarem e lerem, imprimir, dominar, para realmente vocês conseguirem implantar o serviço de nutrição. Então, se vocês saírem dessa aula e implantar tudo que eu comentei aqui com vocês, vai dar certo. Vai dar trabalho? Vai dar bastante trabalho. Eu levei anos e anos construindo todo esse material, tá? Mas vocês também conseguem fazer com o que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Então, vamos começar a aula. Ok, pessoal, vamos lá. Então, aqui nesse slide, tá? Eu mostro para vocês os 3 pilares da nutrição, tá? Deixa eu só botar o PowerPoint para frente. Um minuto. Ah, agora ficou melhor. Bom, é bem importante que a gente domine essas 3 legislações, tá? O primeiro passo, antes de vocês fazerem entrevista, ou mesmo antes de vocês irem trabalhar amanhã de manhã, é importante que vocês leiam e dominem essas 3 legislações. CFN 600 de 2018, RDC 216 de 2004 e RDC 63 de 2000. Então, esses são os grandes pilares da nutrição dentro da LPI. Tudo que nós temos que fazer estão nessas 3 legislações, tá? CFN 600 de 2018 é uma legislação enorme, se não me engano, tem 63 páginas, mas que fala de todas as áreas da nutrição. Então, a nossa área, né, que fala aqui de LPI, são 4 páginas. Então, a gente pode imprimir. A minha tá bem surradinha, bem velha, tá? Eu imprimi, marquei as nossas atribuições e eu ando sempre comigo, tá? Deixo em cima da minha mesa, tô sempre conversando com vocês, tirando dúvidas. Isso aqui tem sempre comigo. Eu sei isso aqui de trás para frente e de frente para trás, tá? E é importante que vocês dominem essa legislação. Tudo que vocês têm que fazer está nessa legislação e o que não está, vocês têm que se questionar, tá? Então, se algum profissional pedir para vocês fazerem, né, fazer alguma atividade que não está dentro dessa legislação, vocês têm que pensar se isso realmente é atribuição de vocês, tá? Porque tudo que está nas legislações a gente tem que fazer. O que não está é questionável. Talvez a gente possa fazer, talvez seja a área de outro profissional que a gente não pode adentrar, tá? Então, RDC 216/2004 é a legislação de boas práticas para restaurantes. Melissa, por que a gente segue legislação para restaurante? Porque a gente não tem para LPI. Então, esse é o motivo, tá? Então, tem coisas que não fazem sentido para LPI, porque o produto das LPIs não é a venda de comida, né? O produto é a venda de serviços de saúde para idosos, mas dentro desses serviços inclui alimentação, tá? Então, assim, a gente tem que adaptar da melhor forma possível dentro de instituições e alguma dúvida que pode ocorrer, né? Vocês podem ligar para a Vigilância Sanitária e perguntar: olha, a legislação diz assim, eu pensei em adaptar dessa forma, o que vocês acham? Tá ok? Não tá ok? E aí vocês veem o que eles vão dizer. Por que eu não digo para vocês o que é certo e o que é errado e vocês têm que ligar para a Vigilância Sanitária muitas vezes, tá? Porque depende muito da interpretação do fiscal. Então, tem fiscal que entende de uma forma, tem fiscal que entende de outra. Então, eu que trabalhei já em mais de uma aqui em Porto Alegre, já recebi 2 fiscais diferentes, cada um me cobrava de um jeito, né? E eu tenho que fazer do jeito que eles estão me cobrando, porque eles são autoridades fiscais. Então, é melhor nem discutir. De certa forma, os 2 estavam certos. A legislação era coerente com o que os 2 entenderam, né? Então, a gente tem que, mais fácil é perguntar, tá? RDC 63 de 2000 é a RDC de terapia nutricional para hospitais, tá? Então, aqui a gente vai falar de suplementação e dieta integral principalmente, que é uma realidade dentro das LPIs, tá? Isso é outro conhecimento, eu não abordo isso no curso, tá? Porque esse é um curso à parte, é muita coisa para se falar e para se ensinar.
Mas, de qualquer forma, POPs de nutrição integral, como é que vocês tem que orientar as cozinheiras a fazer esse invase, isso tudo faz parte da implantação do serviço, tá? Dessa RDC não tem muita coisa para vocês seguirem, tá? O que vai ter principalmente são as nossas atribuições. Então, o que faz parte do trabalho do nutricionista e algumas normas ali de boas práticas para invase e armazenamento de dieta integral, tá? E assim, o que o enfermeiro faz, o que o médico faz, o que o nutricionista faz, o que o farmacêutico faz dentro de um hospital, mas que a gente vai adaptar para o nosso serviço, tá? Então, primeira dica, dominar de trás para frente, de frente para trás, essas 3 legislações. Imprimam e anda sempre com vocês, certo? Bom, eu falei para vocês que eu vou falar tudo em 3 passos, né? Então, passo número 1, diagnóstico do local, certo? O que vai acontecer aqui? Minha sugestão, é bem complicado a gente começar num lugar que já está acontecendo, que as coisas já estão andando. Então, por exemplo, se são contratados por um residencial que tem 30 idosos dentro, a cozinheira já está cozinhando, já existe um cardápio prévio, os idosos estão ali para serem avaliados, muitas vezes não tem informações desses idosos, os prontuários não estão atualizados ou estão com muito poucas informações. Então, assim, é mais fácil vocês começarem do zero como se nunca tivesse nutricionista, tá? Mas algumas coisas têm que andar ao mesmo tempo. Então, a UOA e a clínica, elas têm que andar junto, mas vocês têm que começar, digamos, mais profundamente por um lado, né? Até chegar no outro. Então, a minha linha de raciocínio é começar pela clínica, tá? Mas antes disso, vamos pensar que materiais que vocês precisam para começar a fazer esse diagnóstico. Então, sendo bem realista, tá? O que a gente vai precisar fazer? Ter um computador, porque tudo a gente faz no computador, cartazes, POPs, manual de boas práticas, é tudo digitado, né? Uma impressora, preto e branco e colorido. Por que preto e branco e colorido? Porque preto e branco é o que a gente mais usa e colorido a gente vai utilizar para imprimir os cartazes. Papel, tá? Folha de papel. Quem vai arcar com esses custos? Vocês têm que decidir isso com o gestor. Então, vocês têm que ter, ou vocês vão fornecer esse material, né, como parte do serviço de vocês, ou vão cobrar por isso, ou esse computador e essa impressora tem que ter na instituição para vocês fazerem esse trabalho, tá? Vocês vão precisar imprimir vários checklists, vários materiais para coletar informações, tá? E se nem vocês e nem a instituição têm esse recurso, vão ter que contratar, né, em algum local, imprimir esse material, né, para poder trabalhar, e aí o custo com certeza vai ser da instituição, tá? Então é legal vocês terem uma ideia do que vocês vão precisar. Cronômetro. É muito bom vocês cronometrarem tudo que vocês vão fazer, tá? Vou falar um pouquinho mais nos próximos slides. Balança digital e fita métrica. Esses dias uma colega me perguntou, Melissa, eu que tenho que comprar ou a instituição tem que comprar? Tanto faz, vocês vão combinar isso com o gestor, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre comprei meu material. Eu gosto de escolher minha balança, eu gosto de escolher... A fita métrica, eu uso aquela fita métrica de costureira, que custa R$3, tá? E tem vários espalhados pela casa e pelo carro. Mas a balança eu gosto de ter a minha, né? E daqui a pouco a enfermagem pode pegar, todo mundo usa, a hora que eu vou usar sumiu, nenhum dos lugares que eu trabalho tem uma sala do nutricionista, mas já trabalhei em lugares que tinha sala, aí tinha de guardar e tinha balança, tá? Mas eu sempre utilizei a minha, tá? Fora esse local que eu comentei com vocês. Prancheta, alguma coisa pra gente escrever em cima, né? Uma pasta com saco plástico, né? Porque eu gosto de deixar tudo organizado na cozinha para a cozinheira encontrar os materiais que a gente vai trabalhar. Fita adesiva eu sempre tenho na minha pasta, na minha bolsa, no meu carro, para colar os cartazes pela cozinha, né? Porque vocês vão ver. A gente não leva, na hora que precisa nunca tem, só tem esparadrapo. E marcador permanente. Eu gosto de escrever as orientações de colheres, medidas, suplementos na tampa, né, das latas, tá? Eu acho mais fácil do que colocar a etiqueta. Ou que alguém vá olhar numa planilha. Eu também tenho uma planilha com todas as informações, mas eu coloco na lata também. Quanto mais a gente facilitar o trabalho da equipe, melhor. As coisas saem mais perfeitamente, né? E aí, pessoal, baseado nesses 3 pilares, tá? Essas 3 legislações, vocês vão montar um checklist. Checklist de tudo que vocês vão encontrar, tá? Pega essa FN e vejam todas as atribuições de vocês, o que vocês têm que fazer. Pega o RDC 216
e vejam tudo que precisa ter na cozinha da LPI para vocês cobrarem, providenciarem ou capacitarem. Pega a RDC 263 de 2000 e faz a mesma coisa, tá? Faz um checklist de tudo, tá? E a partir desse checklist, vocês vão para dentro da instituição, começar o trabalho de vocês. Então, imagine que vocês foram contratados amanhã, melhor, segunda-feira é o primeiro dia de vocês, tá? Então, vocês têm que estar com esse checklist todo pronto, só para pegar as informações para vocês começarem o trabalho de vocês. Minha sugestão, tá? Começar com 3 dias na primeira semana, 3 dias de 8 horas, tá? Por que isso? Vocês vão começar de manhã, vão ver café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Vocês pegam 5 refeições durante 3 dias. E nesses 3 dias vocês não vão fazer nada, ou vão fazer muito pouco. Vocês só vão anotar informações. Vocês vão só coletar dados. Com todos esses dados coletados é que vocês vão começar a montar os protocolos de organização do serviço. Tá? Detalhe financeiro, tá? Vocês podem já dizer para o gestor que essa primeira semana são 24 horas de trabalho, tá? Ou vocês podem dar isso como um bônus. Fazer o contrato, eu cobro R$100 a hora, eu vou trabalhar aqui 6 horas por semana, né, para atender esses idosos, essa é a minha proposta. Vai dar aí 622,400 por mês. E na primeira semana eu preciso trabalhar 24 horas, 3 dias de 8 horas para fazer o diagnóstico do local e eu não vou cobrar por essas horas. Ou eu vou cobrar por essas horas, tá? Isso vai ser com você. Se você cobrar ou não, não importa, tá? Porque se é um diagnóstico, não vai ser recorrente em outras semanas, tá? Precisa ser 3 dias de 8 horas? Não precisa, tá? Pode ser mais espaçado, pode ser 3 semanas durante 8 horas, mas vocês vão demorar mais para implantar o serviço, tá? Eu tenho uma proposta no meu curso de implantação em 8 semanas, tá? E isso está dentro deste plano. Bom, nesse checklist eu trouxe para vocês uma dica, tá? Existe uma portaria aqui no Rio Grande do Sul, uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde, que é a portaria 78 de 2009, tá? Se vocês colocarem no Google, assim, até posso colocar no grupo para vocês. Portaria RS 78, vai vir essa portaria. Essa portaria ela é um checklist pronto da 216. Ela é perfeita. Ela tem todos os detalhes da 216 e mais ainda. Eu não sei se foi no grupo que me perguntaram, se foi numa live, eu não me lembro, mas alguém me perguntou como fazer para higienizar os panos de prato. Se poderia usar pano de prato ou não, e se pudesse, como faz para higienizar. Essa portaria ensina, tá? Como fazer com os panos descartáveis e os panos não descartáveis, tá? Então, eu gosto muito dessa portaria. Ela não vai ser exigida fora do Rio Grande do Sul, ela não tem validade fora do Rio Grande do Sul, mas é interessante vocês utilizarem como checklist. É um trabalho a menos que vocês têm que fazer, tá? Da 216, eu fiz um checklist da cozinha. Esse checklist tem todos os itens da 216 e eu utilizo ele semanalmente para cobrar da cozinheira. Então, eu olho tudo que está no 216. Já vou mostrar para vocês esse checklist, tá? E também vocês vão precisar de informações para o manual de boas práticas. Então, todas as informações que vocês vão precisar para fazer o manual de boas práticas, aproveitem e já coletem esses dados nesses 3 dias, nessa primeira semana de diagnóstico, tá? Isso já fica pronto. Vocês não vão fazer neste momento, vai ser um pouco mais adiante, mas vocês vão utilizar todas as informações para fazer, tá? Então, assim, agiliza muito mais o trabalho, né? Vocês já têm todos os dados prontos para vocês realmente começar, tá? E aí deixe bem claro que é uma semana de diagnóstico, vocês não vão fazer nada mais do que isso. Cronometre tudo. O que eu quero dizer com isso, tá? É muito importante que vocês conheçam o tempo de vocês, tá? Várias pessoas já me perguntaram quanto tempo leva para avaliar um idoso, né? Quando ele faz a admissão. Eu sempre falo 1 hora. 1 hora é o tempo que eu levo para pesar, medir, fazer medidas antropométricas, pegar os dados, conversar com o familiar sobre recordatório, com recordatório alimentar, ver os exames, anotar os medicamentos, fazer toda a primeira ficha de evolução, né? Que é baseado na 594, que é a legislação que nos orienta em relação a registro, né, a evolução nutricional, e toda a minha evolução, tá? Então, e a minha prescrição e orientação na cozinha. Eu levo 1 hora para fazer isso. Talvez vocês levem 50 minutos, talvez leve 1 hora e 10, cada um tem seu tempo, mas por que eu sei isso? Porque eu cronometrei, né?
Esses tempos, quem me acompanha nas redes sociais, eu mostrei para vocês que eu levei 45 minutos, não, 40 minutos para evoluir 16 prontuários. Tem uma média de 2,5 minutos para cada prontuário semanal, tá? Não primeira evolução, não primeira avaliação. Aquela subsequente, tá? Então, assim, todos esses tempos vai ser importante para vocês organizarem a rotina de vocês e vai ser importante para vocês conseguirem novos contratos, novas LPIs. E quando chegarem para vocês assim, meu residência, eu quero contratar um nutricionista por 2 vezes por semana, 2 horas cada um, eu tenho 36 idosos. Gente, é impossível. Porque só para evoluir, eu preciso no mínimo de 2 minutos para evoluir. Então já acabou e faltou, né, 2 horas. Então vocês vão ter um tempo para dizer, olha, eu preciso de 2 minutos para evoluir toda semana, eu levo mais ou menos 1 hora para avaliar um idoso na admissão. Então vocês vão ter esses tempos para poder negociar um contrato que vocês possam realmente fazer tudo que vocês precisam. Talvez hoje vocês não tenham esse contrato, tá? Mas vocês vão ver quanto tempo vocês precisam para fazer um bom trabalho. E aí vocês podem sentar com o gestor e conversar novamente sobre isso, tá? E fazer os ajustes necessários. Então, vocês vão cronometrar tudo. Tempo para aplicar a portaria 78, tempo para avaliar um idoso, tempo para pesar e medir todos os idosos, depois vocês dividem pelo número de idosos, tempo para evoluir um prontuário na admissão, tempo para evoluir um prontuário subsequente, tempo para tudo. Tudo vocês vão anotar, tá? Essa informação é importante para vocês. Quanto tempo vocês levam para fazer um cardápio? Quanto tempo vocês levam para, por exemplo, avaliar a tabela de terapia nutricional? Tudo vocês vão cronometrar, tá? E esses dados vão ficar junto com vocês. Em relação ao checklist, né, que eu fiz um checklist baseado na RDC 216 para facilitar a minha semana, né? Então, assim, tudo que está no 216, a gente tem que cumprir, certo? E não é exatamente nós, é a cozinheira que está na cozinha. Então, quem tem que ter o uniforme completo é a cozinheira, mas está na RDC 216. Quem tem que estar com o uniforme limpo e passado? A cozinheira. Nós também, tá? Mas a gente tem que cobrar da cozinheira que esteja assim. Então, eu fiz um checklist de tudo que eu preciso observar na cozinheira semanalmente e anoto, tá? Quando eu comecei a fazer isso, eu fazia em papel, tá? Hoje eu tenho um link no Google Drive que eu clico ali no meu celular e eu consigo clicar tudo. E depois as respostas vão para uma planilha. Vocês podem utilizar essa planilha para mostrar resultados para o gestor, tá? Por exemplo, quando eu entrei aqui, o checklist era dessa forma. Depois de 3, 4, 5, 6 meses de trabalho, o checklist agora está dessa forma. Então, tais e tais itens melhoraram, tais e tais itens talvez precise melhorar mais um pouco, tá? É legal vocês mostrarem resultado para os gestores para justificar, para mostrar que realmente vocês estão fazendo o trabalho de vocês, tá? Isso mantém vocês no emprego de vocês. Porque gente cobrando menos sempre vai ter, isso nunca vai acabar. Não adianta a gente pensar assim, não, eu não vou cobrar porque vem outro e cobra menos. Sempre vai ter alguém que cobra menos. Mas alguém que faça um trabalho muito bom como o de vocês vai ser muito mais raro, tá? Então é aí que a gente tem que se certificar. Além do prazer que é trabalhar da forma correta, né? Principalmente quando vocês começarem a ver o resultado com os idosos. Então, assim, o que esse checklist vai mostrar, tá? Tem mais perguntas, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Esse checklist vai mostrar as necessidades mais urgentes de capacitação. Então, se a cozinheira não tem uniforme, é algo que vocês já têm que providenciar. Se ela não trabalha com as unhas limpas, aparadas e sem esmalte nem base, vocês vão ter que trabalhar isso com ela, tá? Então, vocês vão, primeiramente, esse checklist serve para diagnóstico, depois, semanalmente, para ver se as condutas estão sendo seguidas conforme a orientação de vocês, tá? Tudo que é orientado e não é seguido, tem que fazer uma declaração de não conformidade, tá? É legal vocês começarem conversando primeiro, tentando não usar esse documento, porque é uma situação um pouco chata, tá? Mas se não resolver na conversa, começa a registrar no papel, tá? Não conformidade. Tudo que não está de acordo, quais são as atitudes para corrigir isso, né? E a pessoa tem que assinar ciente. Às vezes, quem tá colaborando para essa não conformidade é o gestor e a cozinheira não tem como resolver isso. Por exemplo, se a cozinheira não tem uniforme completo, ela não tem como usar o uniforme completo. A não conformidade não é dela, é do gestor, tá? E aí vocês têm que mostrar isso para o gestor. Então, assim, em relação à organização da geladeira, né? Planeje temperatura preenchida corretamente, temperatura da geladeira está adequada, né? Até 5 graus. Alimentos protegidos em pote com tampa ou saco plástico específico para alimentos ou papel filme.
alimentos protegidos com etiquetas, etiquetas contendo no mínimo o nome da preparação, data da produção e validade, tá? Tudo isso está na legislação. Ausência de sacolas plásticas na geladeira, ausência de caixas de papelão na geladeira ou freezer. Então, todos esses itens estão lá na RDC 216. Ainda limpeza geral da cozinha, né? Fogão limpo, armários limpos, piso, porta, paredes limpas, né? Tudo que elas têm que limpar. Ausência de plantas na cozinha, tá? Não pode ter, isso tá em alguma legislação, acho que é a 78 que fala, tá? Panos de prato devidamente higienizados, né? E aí vocês vão ter que ter pop para isso, vão ter que ter cartazes para isso, vão ter que ter uma bacia específica para pano de prato, ela vai lavar dentro da pia, né? Então isso tudo vocês vão colocar num pop. Não é um pop obrigatório, mas tem que ter um pop. Descarte de resíduos realizado corretamente, né? Lixo seco, lixo orgânico e óleo de cozinha minimamente, né? Bom, enquanto vocês estão fazendo todos esses diagnósticos nesses 3 dias de 8 horas, a cozinha está rolando, né? Ela está acontecendo, as pessoas estão fazendo suas refeições, tá? Então, assim, o que eu sugiro? Tenha um cardápio pronto, provisório, tá? Porque vocês não vão ter tempo de avaliar a cozinha ao mesmo tempo que façam isso. Então, vocês vão, enquanto vocês fazem toda essa coleta de dados, entreguem um cardápio provisório com todas as refeições, tá? De preferência com algumas receitas ou receitas conhecidas da cozinheira. O melhor é utilizar receitas conhecidas, tá? Talvez elas não cumpram 100%, mas vocês não vão poder resolver isso agora, tá? É só para ter um cardápio assinado, carimbado e minimamente seguido neste momento, que vocês já vão chegar lá na cozinha, tá? E aí vocês vão corrigir erros mais grosseiros, tá? Vocês vão conversar com a cozinheira antes, se apresentar para ela, pedir para ela se apresentar, ver qual é a experiência que ela tem, né? E aí vocês vão mostrar esse cardápio provisório, vejam se ela concorda, no sentido assim, de conseguir cumprir aquele cardápio, quais são as sugestões dela, né? Então a gente sempre tem que fazer isso junto com a cozinheira para realmente dar certo. E aí vocês colocam esse cardápio lá provisório, com uma lista de compras, né? Garantam que tudo vai ter tudo para ela poder seguir aquele cardápio e sigam fazendo o diagnóstico de vocês, tá? Porque a gente já vai para o próximo passo. Gente, eu tô indo direto aqui, tá? No final, anotem as perguntas de vocês, que eu vou olhar aqui no chat e vou responder vocês, tá? Passo 2. Diagnóstico da população. Bom, a gente precisa de dados para fazer o cardápio, certo? E esse cardápio é para atender esta população do nosso residencial, tá? Então, como pergunta assim, Melissa, qual é o VET do cardápio para LPI? Não existe um VET único. O VET vai depender da tua população. Então, dependendo do residencial, tem idosos mais jovens, mais independentes, com mais peso, com excesso de peso, sobrepeso, obesidade, vai ser de uma forma. Agora, se o residencial tem mais residentes dependentes, fragilizados, com disfagia, com desnutrição, né? Alzheimer, tem algumas casas específicas para demências, é outro tipo de população, embora sejam idosos igual, tá? Então, vocês precisam de um diagnóstico da população de vocês. E aí, vocês vão começar a coletar dados, né? Agora sim, de nutrição e saúde, tá? Para poder fazer esses cardápios, certo? Então, aqui vocês continuam coletando dados, mas vai ter um pouquinho de avaliação, tá? Agora a gente começa a pegar peso, medida, e todas essas informações vão para dentro de uma planilha, tá? Que também vai facilitar muito a vida de vocês. Então, aqui é o momento que vocês vão pesar, medir, avaliar todos eles, pegar os dados deles, os prontuários de todos eles, que é muito escrever à mão, tá? Pode ser em computador direto se vocês tiverem acesso. Eu sempre imprimi, fiz à mão e depois digitava. Tá? Para vocês poderem fazer esse diagnóstico e para ir para o próximo passo, que é lá na cozinha. Então, essa é a minha planilha, tá? Minha planilha de informações dos pacientes, onde eu ponho o nome, o sexo, o que é 2, né? 1 é masculino, 2 é feminino. A gente usa muito isso em pesquisa, tá? Já vou explicar por quê. Data de nascimento, idade, né? E aí eu já coloco uma fórmula que quando eu coloco a data de nascimento, ele já calcula a idade desse idoso. Claro, no papel eu não vou ter como calcular, mas a hora que eu colocar na planilha vai calcular, tá? Quando eu coloco a altura do joelho, ele já calcula a altura estimada, tá? Por isso que eu preciso do sexo. Então, eu preciso saber se é homem ou mulher, e aí vai entrar nessa forma, por isso 1 e 2, tá? MOB é mobilidade, se esse idoso caminha ou não caminha.
LP, lesão por pressão, se esse idoso tem lesão por pressão ou não. Vocês podem, em primeiro momento, só perguntar quem tem e quem não tem, tá? Quem tem demência, sim ou não. Número de medicamentos, via de alimentação e patologias, tá? Aqui tem um pouco mais de informação que vocês precisam neste momento. Aqui são informações para aplicar a mini avaliação nutricional, que vocês não vão fazer agora, tá? Vocês vão pegar mais esses dados e dados de peso e altura, tá? Para poder fazer o que a gente realmente precisa. Tendo os dados, então, né, dos pacientes, tendo os dados de peso e altura de todos eles, aí, então, vocês vão para o rastreio de desnutrição, tá? Que lá na legislação CFN 600 diz que a gente tem que usar um instrumento de rastreio nutricional, tá? Para fazer uma intervenção rápida. Então, com aqueles dados daquela planilha, mais os dados de peso e altura, vocês vão fazer o diagnóstico nutricional de cada um deles, certo? E aí, pela média de peso dos residentes e pelo perfil nutricional dos idosos, vocês vão ver um VET que atenda a maioria dos idosos. No meu caso, esse VET é 1.800 calorias. Poderia ser 2.000 se tivesse mais gente desnutrida, poderia ser 1.600 se fosse mais idosos obesos com sobrepeso, tá? É o que atende a maioria. Ainda não vai atender todos, tá? Vocês vão precisar fazer ajustes para um ou outro. Por que é importante ter esse cardápio padrão, né, que eu chamo? Porque a gente não vai conseguir calcular o recordatório de cada idoso que entrar e fazer uma dieta específica para cada idoso, tá? Não é um hospital, não tem estrutura de hospital. Muitos residenciais têm uma cozinheira que faz tudo, que limpa, que faz a dieta, que faz o suplemento, que faz a comida, que serve todo mundo, né? Então, assim, tem que ser o mais simples possível para ela, certo? Então, vocês vão encaixar essa maioria nesse cardápio padrão. E quem precisa de ajustes, vocês vão fazer combinações, né? Que é onde que a gente fazia, quem trabalha no hospital sabe que são as combinações. Então, sei lá, precisa de 300 calorias a mais, coloca alguns alimentos ali para completar 300, né? Se o meu idoso precisa de 1.600 calorias e eu vou oferecer 1.800, ok, tem 200 a mais, ninguém segue exatamente o seu VET, né? Não tem problema, o que não pode fazer é faltar. Sobrar, se não for um idoso obeso, não tem problema nenhum, tá? E aí, então, a gente já vai chegar na cozinha. Então, a gente começou fazendo o checklist dos dados, a gente fez toda a avaliação, né, clínica dos idosos, identificou o estado nutricional da maioria, fez o diagnóstico dessa população, e com esses dados, então, de VET, nós vamos chegar lá na UAN, na Unidade de Alimentação e Nutrição, para resolver tudo que tem que resolver lá, de acordo com a RDC 216 de 2004, tá? E aí vocês vão ver o VET para calcular o cardápio, vocês vão fazer manual de boas práticas, POPs, cartazes, capacitações obrigatórias, capacitações necessárias, capacitações vigentes, receituário, né? E por último, eu deixo a ficha técnica, tá? Porque dá um pouco mais de trabalho. E também é importante que tudo esteja funcionando para vocês realmente calcularem as receitas, certo? Então, resumindo tudo, tá? Prontos para começar? O que vocês têm que ter? CFN 600 de 2018, Portaria 78216, que são tudo 216, RTC 63, os checklists pronto e o cronômetro de vocês, tá? Além de balança, computador, aquilo que eu mostrei para vocês. E o cronômetro para realmente começar, certo? Então, vou encerrar aqui. Uma boa noite para todos.